Bom, boa tarde a todos, né? Muito obrigado pela audiência, né? Vamos para mais um vídeo aqui do canal O Marcionita, Edson Gomes, O Marcionita. O nome do nosso vídeo de hoje é o Evangelho da Verdade de Valentim confirma que o apóstolo Paulo é o Jesus ressuscitado. Então é um tema importante, um tema que eu acho que ninguém abordou até agora, esse tema. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, tá? Eu vou começar colocando Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E sendo assim, santos irmãos participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Bom, aqui em Hebreus 3:1 está dizendo uma coisa que ninguém até hoje pregou ou disse, que Jesus é apóstolo. Mas eu quero que vocês notem que a palavra é Jesus, não é Jesus Cristo, é Jesus. Outra coisa também que eu vou colocar aqui é Gálatas capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, mas por intermédio do homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que o ressuscitou dos mortos. Aqui passa batido, porque ninguém imagina, ou ninguém nunca leu, que Paulo foi morto e ressuscitou dos mortos. Então o primeiro impacto que vem aqui é que esse que ressuscitou dos mortos se relaciona, né, ao Pai que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Mas na realidade o ator principal é Paulo. E Paulo, ele está falando por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele foi ressuscitado, né, dos mortos, Paulo, pelo poder de Jesus Cristo, né, que a gente chama de Isocrates, e por Deus o Pai. Então, nós temos aí dois temas bastante importantes, né? Primeiro que em Hebreus 3:1 diz que Jesus, não Jesus Cristo, é o apóstolo. Ok. Gálatas 1:1 diz que foi Paulo foi ressuscitado dos mortos. É isso daí que eu quero que vocês entendam, tá? Na incerta de Teodoto, ou Teodoro, né? É um discípulo de Valentim, tá? Ele, aqui, eu adoro essa incerta, principalmente no versículo 23, ele diz o seguinte, que Paulo foi o apóstolo ressuscitado. Opa, apóstolo ressuscitado? Então Paulo morreu? Segundo essa incerta de Teodoro, sim, ele morreu e ele é o apóstolo ressuscitado. Logo após a paixão do Senhor, e ele foi enviado a pregar. Bom, nessa certa de Teodoto confirma taxativamente que Paulo, ele foi o apóstolo e que ele foi morto e ressuscitado dos mortos. Então, agora continuando, vamos diretamente para o Evangelho da Verdade, né? E eu gostaria que vocês observassem bastante, quando ele fala de Jesus no Evangelho da Verdade, e Jesus aqui não está Jesus Cristo, tá? Tá, só Jesus, tá? Fala sobre sua morte. Quando fala do Filho e do Pai, se relaciona ao pleroma, tá? Então, é o Evangelho da Verdade, tá? Esse é o Evangelho daquele a quem eles procuram, que ele revelou aos perfeitos através da misericórdia do Pai, com o mistério oculto Jesus. Através dele, ele iluminou aqueles que estavam nas trevas por causa do esquecimento. Ele os iluminou, ele lhes deu um caminho. E esse caminho é a verdade que ele ensinou. Por essa razão, o erro se irritou com ele e o perseguiu.
ficou angustiado com ele, então isso o deixou impotente. Ele foi pregado numa cruz. Ele se tornou fruto do conhecimento do Pai. Ele, porém, não os destruiu, porque comeram dele. Ele fez com que aqueles que comessem dele ficassem alegres por causa dessa descoberta. Bom, aqui a gente está vendo no Evangelho da Verdade, quando a palavra Jesus cita, né, três personagens no Evangelho da Verdade. Jesus, o Filho e o Pai. E quando fala de Jesus, automaticamente é relacionado à morte de cruz, tá? Então aqui diz que ele se tornou fruto do conhecimento do Pai. Agora, se a gente dá uma idazinha lá na Nag Hammadi, Hipóstase dos Arcontes, da Nag Hammadi, diz assim, logo no primeiro versículo: por causa da realidade das autoridades inspiradas pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande mensageiro, que é Paulo, referiu-se às autoridades das trevas, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as autoridades do universo e o espírito da maldade. Paulo, ele era inspirado pelo Pai da Verdade. É o que diz aqui no Evangelho da Verdade. Ele se tornou fruto do conhecimento do Pai, né? Bom, a obediência de um homem morto na cruz, que fala em Filipenses, onde Jeová lhe dá o nome Jesus, ele dá o senhorio sobre a sua criação. No Evangelho da Verdade, esse crucificado se equipara a Paulo. Então vamos começar a ler aqui. Evangelho da Verdade. Este é um livro que ninguém achou possível levar, pois foi reservado para quem o pegar e ser morto. Ninguém poderia se manifestar daqueles que acreditavam na salvação, enquanto esse livro não tivesse aparecido. Por essa razão, o compassivo e fiel Jesus foi paciente em seus sofrimentos até pegar aquele livro, pois sabia que a sua morte significava vida para muitos, assim como o caso de um testamento que ainda não foi aberto, pois a fortuna do falecido dono da casa está oculto. Ao mesmo tempo, no caso de todo o que esteve oculto, enquanto o Pai do todo era invisível e único em si mesmo, em quem cada espaço tem sua fonte. Por essa razão, Jesus apareceu. Ele tomou aquele livro, né, como seu, ele foi pregado na cruz, ele fixou o decreto do Pai. Aqui quer dizer que esse livro realmente é o conhecimento, né, que realmente seria dado pelo Pai a ele, né? E aqui é falado que quem pegar o livro seria morto. Então, a consequência de se ter o conhecimento da verdade, né, dos mistérios de Deus, levaria, né, à morte, né? E fala, por essa razão, Jesus apareceu e ele foi pregado na cruz. Então, gostaria que vocês assimilassem o seguinte: quando se fala Jesus, né, só Jesus apareceu, se relaciona com ele foi pregado na cruz. É isso que eu gostaria que vocês colocassem na sua mente, tá? Agora nós vamos falar a carta de Paulo, fazer um paralelo a essa passagem que a gente leu. Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao 11. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, né, por esse motivo, Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, né, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, né, numa melhor tradução, é o Senhor, para a glória de Deus, né, o Pai. Bom, aqui acontece o seguinte: esse Deus aqui é o Jeová, que exaltou o crucificado, né? Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Está escrito assim: por isso, né,
no versículo anterior, foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, pela obediência que ele teve na morte de cruz, por esse motivo, né, em consequência disso, por essa razão, Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. Então o nome que ele deu é Jesus, não Jesus Cristo. No versículo aqui 11, se você olhar eu peguei uma tradução aqui só para mostrar para você que a palavra não é Jesus Cristo, como está traduzido, é Jesus. Todos confessam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem, quem exaltou a forma de homem que morreu na cruz, ele deu o nome de Jesus, ele deu senhorio sobre as suas criações, foi Jeová, não o Pai. O Pai de Jesus é outra coisa, né? O Pai dá coisas espirituais, Jeová materiais, como a criação, os homens e os anjos. Então, Jeová o exalta, lhe dá um nome acima de todo nome, né? Para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso aí são coisas materiais desse mundo. Então, Jeová o exalta de uma tal maneira que dá um nome Jesus a ele, pela sua obediência. E o dá, né, o grau de ser Senhor sobre as suas criações, né? Por isso que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai confessar que ele é Jesus e que ele é o Senhor, né? Então é isso. Vamos continuar. Continuando, né? Evangelho da Verdade diz que o Espírito Crestus o ressuscitou e a ele foi revelado o Pai e o Filho. Então isso daqui para mim é a cereja do bolo. Olha, presta atenção. Isso aqui é esclarecedor, né? Evangelho da Verdade. Na verdade, bem-aventurado aquele que abriu os olhos aos cegos. E o Espírito veio a ele rapidamente, né? Quando o ressuscitou, tendo dado a mão ao que estava caído no chão, colocou-o firmemente de pé, pois ainda não se levantara. E eles deu os meios de conhecer o conhecimento do Pai e a revelação de seu Filho. Pois quando eles viram e ouviram, ele permitiu que provassem, cheirassem e agarrassem o Filho amado. Bom, agora a gente vai fazer um paralelo, né, com as cartas de Paulo, Gálatas, capítulo 1, 2 e o 16. Mas faço saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas não, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Isocastos. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne nem o sangue. Nascer Teodoro, a gente já leu logo no começo, diz assim: no tipo de Paráclito, Paulo tornou-se o apóstolo ressuscitado imediatamente após a paixão do Senhor, e ele também foi enviado a pregar. Bom, voltando aqui na cereja do bolo, na Evangelho da Verdade, diz: quando o ressuscitou. Então, alguém foi ressuscitado, né? Então, esse alguém que foi ressuscitado nada mais é daquele Jesus que foi morto na cruz, né? E ele diz mais ainda, ele lhes deu o meio de conhecer, né, o conhecimento do Pai e a revelação do Filho. A mesma coisa que o Paulo diz: revelados o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne nem o sangue. Então, este Jesus, né, que fala na Evangelho da Verdade, nada mais é do que o próprio apóstolo Paulo. Porque o Espírito veio a ele quando ressuscitou. Então esse apóstolo Paulo é justamente aquele homem que morreu na cruz, né? Que tanto o pai como o filho lhe deram a revelação, né, de seu filho. E como diz na Esther Teodoro, né?
Ele é o apóstolo ressuscitado. Em Hebreus 3:1 ele diz que Jesus é o apóstolo. Então aí as coisas estão começando a fechar. Então quando se fala Jesus, é aquele nome que foi dado ao crucificado, não é Jesus Cristo. Jesus é o nome dado ao crucificado. E é justamente quando fala no Evangelho da Verdade, Jesus é o nome que é falado no Evangelho da Verdade. E quando se fala esse nome, ele o relaciona, né, à crucificação. E aqui fala, né, que quando ele o ressuscitou, o Espírito. E quem é o Espírito nada mais é do que Isocrestos, Jesus Cristo. Porque Paulo falou, ora o Senhor é o Espírito, só há um Espírito. Não é? Então o Espírito que todos nós conhecemos nas cartas de Paulo é Isocrestos, ou essa Bíblia chama de Jesus o Cristo, tá? Então Jesus o Cristo ressuscitou esse Jesus, tá? Então na minha Bíblia fica bem melhor, porque eu não falo Jesus Cristo, eu falo Isocrestos. Então dá para separar Isocrestos de Jesus. Aqui fica um pouquinho confuso. A gente, quando fala Jesus Cristo, se fala de Jesus o Grande, de Jesus o Espírito, né? E quando se fala só de Jesus, sem o Cristo, se menciona somente aquele que morreu na cruz, né? Bom, vamos continuar aqui agora no Evangelho da Verdade, pois ele revelou como um conhecimento com o qual todas as emanações concordam, a saber, o conhecimento do livro vivo, que ele revelou finalmente aos Aions, como suas cartas, né, mostrando-lhes que estas não são apenas vogais nem consoantes, de modo que se possa leias e pense em algo vazio de significado. Pelo contrário, são cartas que transmitem a verdade. Elas são pronunciadas apenas quando são conhecidos. Cada carta é uma verdade perfeita como um livro perfeito, pois são cartas escritas pela mão da unidade, pois o Pai as escreveu para os Aions, para que por meio de suas cartas pudesse conhecer o Pai. Então, veja bem, aqui se confirma que o crucificado escreveu para a gente cartas, né? E se a gente simular, né, e entender qual foi o único homem, o único apóstolo, né, que diz realmente que tinha a revelação de Isocrestos e não escreveu cartas, né? É justamente o apóstolo Paulo, né? Como diz lá em Colossenses capítulo 1, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos. Então, Paulo revelou o que também realmente diz, né, no Evangelho da Verdade, ele revelou pelas suas cartas o mistério oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifestado aos santos, né? Também em Romanos 16, 25 diz, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Isocrestos conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve oculto. Então era um mistério que esteve oculto, né? Que foi revelado por Isocrestos. Qual é o mistério? É que a existência de um pai, né? Um pai de amor, um pai de amor incondicional, um pai que não criou nada na matéria, mas que ele viu lá do alto céu ao qual ele pertence, né? O que os arcontes estavam fazendo aqui com a gente, nos mudando para o inferno, né? E dando as leis que não eram justas e nos colocando aqui numa prisão, né? Quase que eterna, né? Por isso que ele diz, eu mato teu filho, eu faço reviver, não há ninguém que escape das minhas mãos. Então, esse arconte criador, ele nos aprisiona aqui. E o Pai, através das cartas, né, de Paulo, revelou tanto a verdade para os homens, como expôs a verdade desses arcontes aqui, né, criadores aqui, né? Em Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, para esclarecer
tudo sobre o que era a comunhão do mistério que foi escondido dos éons do Deus que criou todas as coisas. Esse mistério também era oculto. O próprio, os arcontes, poderes, potestades aqui da Terra, não sabiam da existência desse outro Deus, né? Desse outro mistério, né? Então as cartas de Paulo serviu também para revelar a esses arcontes, né? A esses poderes e potestades, qual era o mistério então oculto desse Deus, né? Que criou todas as coisas. É o mistério, né? Do Deus incognoscível, como eu já disse, um mistério que até então ninguém aqui na matéria sabia, somente foi transmitido para Crestos, e esse para Paulo, né? Que é o Jesus crucificado, e esse realmente nos transmitiu. Então, em suma, né? O Evangelho da Verdade nos serve principalmente para confirmar, né, o que o marcionismo prega. Que Paulo, né, foi na realidade Jesus crucificado, né?